Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, vamos trocar uma ideia, e uma ideia importante, uma ideia necessária, porque essa é uma estatística que eu considerei muito relevante, e relevante pro mal, né? Infelizmente, que o Atlético ele conseguiu perder 22 pontos depois de estar na frente do placar. Ou seja, o Atlético abriu o placar, construiu uma vantagem e logo depois ou cedeu o empate ou acabou perdendo o jogo. E é uma estatística assustadora, né? É uma estatística assustadora. E acho que o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que mostra que uma análise que o Atlético ele naturalmente brigaria pelo acesso, ela estava certa. O Atlético ele tem time e o Atlético tinha totais condições de estar numa condição de protagonismo na competição. Ou seja, um Atlético disputando G4, um Atlético disputando liderança. Só que o Atlético, ele tem um defeito que talvez seja o pior defeito que o time possa ter. Ele constrói a vantagem e ele desmorona. Só que ele não desmoronou uma, desmoronou duas, desmoronou três, desmoronou mais de 10. E toda vez que o Atlético desmorona, sabe o que desmorona junto com ele? Exatamente. Nossa chance de acesso. Nossa chance de estar na primeira divisão na próxima temporada. Mas assim, eu quero ir um pouco mais além com vocês nesse sentido, assim. Porque o primeiro recado de todos, quando você fala em 22 pontos perdidos, é que o Atlético ele consegue construir vantagem, né? Assim, o que mais me incomoda é isso, assim, é essa noção que o Atlético ele consegue ter algo ali pra fazer com que, independente do nível do adversário, a gente consiga se posicionar na frente do adversário. Ou seja, é um Atlético que, independente do jogo, ele mostra que ele tem condição de vencer. Ele mostra que ele tem condição de superar quem tá do outro lado. Eu acho que esse é um recado minimamente importante, mediante a um outro recado tão triste que é saber que o Atlético desperdiça essas vantagens e assim, se fosse uma vez, outras, sei lá, poucas vezes, eu consideraria que o Atlético, beleza, assim, ele alcançou uma vantagem de maneira um pouco despretensiosa, ou o Atlético não conseguiu construir uma vantagem de forma sólida. Mas quando a gente tá falando mais de 10 vezes, mostra que esse time ele tem um bom nível para competição, mostra que esse time ele tem uma boa capacidade técnica na competição, mostra que esse time ele tem boas coisas, sabe? O que não dá para entender é como entrega tanto resultado de formas diferentes. O Atlético ele não entregou só um resultado. O Atlético ele entregou gols pela esquerda, gols pela direita, gols pelo centro, bola parada, bola cruzada, pô, tabelinha no meio da defesa. O Atlético não tem um padrão. Ah, faz isso que o Atlético cede. Não. O Atlético simplesmente ele entrega. E como explicar? Não tem explicação. Não tem explicação. Eu sei que o torcedor ele tá cansado de ouvir da fragilidade mental desse time porque é uma rotina desde a temporada passada. Só que se não for fragilidade mental, como a gente vai justificar? Ah, mas é um time ruim. Mas o time joga bem 45, 50, 60, 70 minutos. Às vezes até mais, 80, 90. O Atlético teve jogos de domínios completos e cedeu o resultado. Contra o Paysandu, domínio completo. E sendo bem sincero, eu não sei se tem um time que consegue dominar um jogo de maneira tão ampla como o Atlético fez contra o Paysandu. Contra o último jogo contra o Cuiabá, a mesma coisa. Contra a Ferroviária, a mesma coisa. Contra o Volta Redonda, 45 minutos impecáveis. Contra o Criciúma, a gente abre dois. Então, assim, é um Atlético que essas vantagens que ele abre deviam ser o suficiente para esse time se encher de confiança, devia ser o suficiente para esse time acreditar que ele pode mais. Só que essas vantagens que ele abre, naturalmente, apresentam-se como um pesadelo. Essas vantagens que ele abre, aparentemente, se apresentam como uma desgraça. E a gente bota nessa condição quase que de sobrenatural, porque, volto a dizer,
não tem um padrão, não tem uma lógica futebolística. O Atlético simplesmente entrega. É por isso que eu não acredito no excesso. Porque se abrir o placar contra o CRB, cara, o torcedor do Atlético ele já vai ter certeza ali, né? Aí depois, pô, sei lá, quem o Atlético pega, Novo Horizontino, se abrir o placar contra o Novo Horizontino é a mesma coisa. A única e talvez a última esperança que eu tenha desse Atlético começar a reagir melhor mentalmente é se o Atlético ele for punido. Porque troca de treinador já teve, troca de diretor de futebol já teve. Assim, é um caso tão grave que talvez a última solução para o Atlético seja realmente uma questão de jogar com portões fechados. Que esse time realmente ele tem um temor descomunal e desproporcional do torcedor. Aí, quem sabe, esse time ele pode começar a ter uma reação, porque é o último cenário de mudança que eu vejo. E assim, pra gente que busca analisar o jogo, é muito difícil, porque eu volto a dizer, análise e a busca por padrões. Não tem um padrão. E eu volto a dizer, assim, é muito aleatório. A partida ela tá caminhando bem, tá caminhando bem, tá caminhando bem. Qualquer pessoa que tá vendo o jogo diz, pô, o Atlético tende a ganhar o jogo e de repente tudo desmorona. A Série B já é um campeonato muito aleatório. Mas parece que o Atlético, ele, assim, ele se afoga na aleatoriedade da competição e mergulha ainda mais na aleatoriedade da competição. O Atlético, ele tem condição de ganhar os próximos 16 jogos. Condição técnica. O Atlético tem condição de ganhar os próximos 16 jogos, fazer 48 pontos e tá na próxima Série A. E a gente tá falando de condição técnica. Um time com Zapelli, um time com Esquivel, um time com, porra, mesmo os jogadores que estão sendo criticados, Luiz Fernando, Mendonça, Viveiros, pô, o Riquelme jogando bem, Arthur Dias jogando bem, Benavides, sabe? O Atlético tem condição de ganhar de todo mundo. Só que o Atlético não tem mental pra ganhar de ninguém. Então como é que equilibra essa balança? A gente vê o que o campo fala, a gente vê o nível de atuação, ou a gente vê os momentos de vulnerabilidade? E desculpa, os momentos de vulnerabilidade estão falando mais alto. A conta para o Atlético se manter de forma competitiva é simples. Focar no lado técnico e dar um jeito no lado mental, dar um jeito no lado psicológico da coisa. Pra gente parar de jogar ponto no lixo. O Atlético ele joga pontos no lixo de maneira irresponsável. Beleza, minha rapaziada? Enfim, 22 pontos, cara. A gente estaria na liderança da competição, cara. O Atlético era pra ser líder dessa bosta dessa competição. Tô começando a ficar com raiva da Série B, pra ser sincero com vocês. Enfim, tamo junto. Forte abraço. Eras.